Olá, eu sou Carlos Marcelo, este é o podcast do Pensar, o espaço de ideias e livros do estado de Minas. A gente vai conversar hoje sobre um livro que está completando 30 anos e foi adaptado por um dos grupos teatrais mais importantes do Brasil. Lembrando que todo o conteúdo do nosso podcast e também da nossa edição impressa fica disponível no nosso site em.com.br. Então, eu vou começar a nossa conversa aqui trazendo o Paulo Nogueira, que vai tocar comigo essa conversa com o Eduardo Moreira. Ele vai ler para a gente, ele que é um dos fundadores do Grupo Galpão, vai ler para a gente um trecho do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Que faço eu se a minha maior preocupação é evitar que alguém se aperceba de que vejo? Alguns irão odiar-te por veres. Não creias que a cegueira nos tornou melhores. Também não nos tornou piores. Vamos a caminho disso. Vê tu só o que se passa quando chega a altura de distribuir a comida? Precisamente, uma pessoa que visse poderia tomar a seu cargo a divisão dos alimentos por todos os que estão aqui, fazê-lo com equidade, com critério. Deixaria de haver protestos, acabariam essas disputas que me põem louca. Tu não sabes o que é ver dois cegos a lutarem. Lutar foi sempre, mais ou menos, uma forma de cegueira. Isso é diferente. Farás o que melhor te parecer, mas não te esqueças daquilo que nós somos aqui. Cegos. Simplesmente cegos. Cegos sem retóricas nem comiserações. O mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou. Agora é o reino duro, cruel e implacável dos cegos. Se tu pudesses ver o que eu sou obrigada a ver, quererias estar cego. Acredito, mas não preciso. Cego já estou. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado. Um prazer. Vai ser difícil a gente superar esse início, né, com essa leitura arrebatadora desse trecho que é tão marcante do livro do Saramago. Mas então essa vem a nossa primeira pergunta. Ítalo Calvino tinha sido a primeira experiência de vocês com a adaptação de um texto que não foi feito para os palcos, né? Como é que se colocam marcas teatrais em uma linguagem literária como essa? Como é que é esse desafio? É um enorme desafio, né? Passar de uma forma do romance para uma forma dramática é um desafio muito grande, porque a literatura é o espaço da liberdade mais absoluta que existe, né? As outras formas artísticas, eu acho que você já está muito atrelado à questão da imagem, né? De concretizar tudo aquilo que a imaginação de um autor, né? Colocou no papel e que a suprema liberdade é de fato a literatura. Nas outras formas isso está muito mais restrito, num certo sentido, né? Apesar de que, entre as outras formas, o cinema, próprias artes plásticas, eu acredito que o teatro é ele que tem também um poder de liberdade maior. E eu acho que a nossa adaptação, no caso, nós lemos muito, fizemos muitos workshops, exercícios para apresentar para o Rodrigo Portela, né? A gente estudou muito a obra do Saramago, não só o Ensaio sobre a Cegueira, mas também essa trilogia dispótica dele, né? Que é o Ensaio sobre a Lucidez e a Caverna também, que nos trouxeram elementos muito importantes para pensar esse momento da obra do Saramago. Mas é um desafio muito grande, é um salto no escuro, de fato, você transpor para uma forma literária, para uma forma dramática, requer muito estudo, muita pesquisa. No caso, depois desses primeiros estudos, a gente fez também todo um trabalho musical anterior, isso foi feito no ano passado. Então, eu acredito que isso imbuiu muito o Rodrigo Portela das atmosferas que nós queríamos, que ele queria também para essa adaptação. Mas antes da gente começar esse processo de 3 meses de ensaio na sala direto, mergulhado na sala direto, ele já trouxe uma ideia de uma adaptação e que 90% dessa adaptação é a que está pronta hoje, que é o espetáculo pronto. Paulo, o Saramago fala muito sobre o processo de criação do Ensaio sobre a Cegueira nos cadernos de Lanzarote, né? Conta pra gente um pouco o que ele revela sobre como foi esse processo de criação do livro.
Exatamente. Nos cadernos, né, que ele começou a escrever, na verdade são diários, né, sobre o cotidiano da vida dele, que ele começou a escrever em 93, foram vários, e terminou em 2009, um ano antes da morte dele. E uma coisa que chama muito a atenção é o drama, a palavra é essa mesmo, o drama que foi para ele escrever o ensaio sobre a cegueira. Que ele teve a ideia num restaurante, quando ele estava almoçando num restaurante em Lisboa, aí se todo mundo ficasse cego. Teve essa ideia. Mas entre a ideia, isso em 91, né, no fim de 91, e ele desenvolver isso, ele concluir o livro, que foi em 95, né, ele mesmo fala nos cadernos, durante 3 anos ele conseguiu escrever 50 páginas. E depois, menos de um ano, ele escreveu as outras 260 e tantas. E aí ele fala assim, da dificuldade, que esse processo, a monstruosidade que ele estava criando, né? Então, assim, são vários aspectos. Além da falta de tempo, que ele tinha uma agenda superlotada, ele fala assim, ele travou na história, assim, todo mundo cego na história, como é que essa história pode andar? Não tem, todo mundo cego, literalmente não tem um caminho. Até um dia ele teve esse insight, que na verdade, usando uma licença literária, né, foi a mulher do médico que teve, como se ela tivesse recusado a ficar cega para conduzir a história. Né? Então, a partir desse insight, ele conseguiu deslanchar com a história. Mas teve outros empecilhos, né, que é a questão dos nomes, que ele decidiu que nenhum personagem, nem, como ele diz, ele não chamaria nem Maria, nem Antônio, nem José. Não tem nome, né? Então, assim, também não teria nome, que seria outra dificuldade. Então, assim, foi um longo processo, né? Até ele concluiu o livro e que mostra, né, assim, que caminho que ele seguiria ou não seguiria. Então, assim, diante desse contexto, assim, essa falta de nomes, essa dificuldade de personagens cegos, fazer atores se transformarem em personagens cegos, como é que foi esse processo da montagem no Galpão? O Galpão também teve essa dificuldade. E vocês também passaram por algum tipo de bloqueio, que nem o Saramago teve, assim, nesse processo de criação? Teve momentos que vocês acharam, não, isso aqui é intransponível, como é que a gente vai resolver isso? Pegar um outro caminho? Eu acho que teve vários momentos que a gente teve, de fato, essa dificuldade. Uma opção que a gente teve é que a gente não faria assim, um mimetismo da cegueira, né? Nós, na verdade, enquanto atuamos e interpretamos, estamos o tempo inteiro vendo. É claro que a gente tem esse dispositivo das vendas que são usadas no público que é convidado a participar, e alguns momentos também, como na cena das mulheres, né, a cena do estupro, elas vão para o outro alojamento, né, dos mafiosos, lá dos bandidos, vendadas, né? Então a gente usa esse recurso da venda, mas durante o espetáculo todo a gente está vendo, né? A gente não mimetiza a cegueira, né? Mas é realmente um romance muito difícil, assim. Ele é um épico de fato, né? É um castelo muito bem construído, assim, e muito desafiador, né? Eu acho assim, uma coisa que me chama muito a atenção do ensaio sobre a cegueira, né? Como Paulo já se falou, que ele foi lançado em 95, portanto está completando 30 anos, né, dessa obra-prima do Saramago, e como esse romance ele fala cada vez mais ao nosso mundo, né? O Saramago escreveu isso, nós não tínhamos nenhuma perspectiva de viver uma pandemia, né? A gente não tinha perspectiva ainda das redes sociais, né? Dessa coisa das fake news, né? Dos discursos de ódio, toda essa separação que a sociedade está vivendo, essa polarização, todo esse momento político extremamente difícil, com uma ascensão de um discurso de ódio muito forte dentro da manifestação política, né? Onde a gente está vivendo também, está vendo aí uma crise da democracia, a democracia chegando numa situação realmente de impasse, né? Com a vitória de autocratas, todo esse tipo de coisa, e que eu acho que tudo isso está muito presente nesse enorme edifício construído sob a égide dessa metáfora da cegueira que o Saramago constrói. Me parece que de 95 para cá nós ficamos muito mais cegos e estamos realmente diante de um terrível impasse, né? A gente vai falar mais sobre essa cegueira metafórica
e na peça literal, mesmo que momentânea, daqui a pouco. Mas eu queria voltar a um ponto. Você acabou de falar que é um enorme edifício esse livro, né? O que vocês tiveram que retirar? Quais andares vocês tiveram que retirar desse edifício sem retirar os andaimes? O que foi particularmente penoso? Porque, obviamente, não seria possível adaptar o livro na íntegra, né? É impossível. Então, como é que foi a decisão do que incluir e do que excluir do livro que vocês tomaram? Junto com o Rodrigo, que é o autor da dramaturgia, que trabalhou depois com vocês. Né? O Rodrigo Portela, para quem não sabe, diretor e dramaturgo, que assina esse espetáculo e fez essa proposta. Né? Ele que chega com essa proposta para vocês e vocês encamparam de imediato. Né? Exatamente. Mas enfim, eu queria então que você falasse um pouco sobre isso. Que eu imagino que assim que o Rodrigo fez essa proposta, vocês voltaram ao livro. Né? E aí certamente viram isso que o Paulo destacou, que é um livro também construído em bases muito sólidas e que se você tira uma peça, às vezes pode desmoronar tudo. Né? Então, como é que foi esse processo? Eu acho que a adaptação ela é profundamente fiel ao livro. Né? Ela vai no passo a passo da história, só que a gente viveu um impasse, assim, a gente suprimiu a terceira parte, né? Porque na verdade eles têm a primeira parte na cidade que eles cegam, a segunda parte que eles são enviados para esse manicômio, e a terceira parte em que o manicômio desaparece, eles voltam para a cidade, né? E que é uma parte também extremamente dramática, né? Acontece situações extremamente fortes ali de drama, aquela situação em que a mulher que vê, a mulher do médico, ela entra num supermercado e encontra uns cadáveres de pessoas que foram tentar achar comida ali. Quer dizer, a cidade está de fato um caos, dominada pelo lixo, pela sujeira, cães que andam comendo tudo, né? Tem até um personagem que era também muito caro ao Saramago, o Cão das Lágrimas, né? Que aparece nessa hora. Desculpa. Isso tudo foi suprimido na nossa... Isso está muito no filme do Fernando Meirelles. Tá no Meirelles, ele privilegiou essa parte. Ele privilegiou muito essa parte. O que torna que realmente a adaptação é sempre um novo caminho a ser tomado. Um novo caminho, exatamente. E para nós ali, o fato da gente sair do teatro, né, ir para a rua, nos parece assim, um momento em que, além da gente contemplar essa terceira parte, que é a volta dessas pessoas confinadas para o espaço do caos da rua, no romance do Saramago, a gente também contempla um pouco, assim, no nosso ponto de vista, a mensagem do Saramago, né? Porque acho que o Saramago ele traz nesse romance, como um homem assim, do século XX, um humanista que o Saramago era, né? Toda a militância política dele no Partido Comunista Português, na Revolução dos Cravos, né? Toda a ação, um homem de uma ação profundamente humanista, o Saramago, né? E eu acho que o que ele coloca no ensaio sobre a cegueira, para nós claramente, era essa mensagem, que só a constituição de uma comunidade, de um trabalho comunitário, de uma ação que una as pessoas contra o individualismo, contra o consumismo, é a única possibilidade de salvação da humanidade. Eu acho que isso está muito presente na obra do Saramago em geral e especialmente nesse tríptico, né, distópico dele, que está a caverna e está o ensaio sobre a lucidez e essa obra maior, a obra-prima, que é o ensaio sobre a cegueira, né? Bom, a gente está conversando aqui no podcast do Pensar com o Eduardo Moreira, um dos fundadores do Grupo Galpão, diretor artístico, e que está falando para a gente sobre um ensaio sobre a cegueira, essa adaptação do Grupo Galpão para o romance do Saramago, que faz 30 anos. E a gente convida você a acompanhar toda semana o site do Estado de Minas, m.com.br, onde você tem acesso gratuitamente a todo o conteúdo do Caderno Pensar, assim como na edição impressa do jornal, todo sábado, nas bancas e para os assinantes. Paulo, você tinha feito uma observação sobre essa questão do ensaio sobre a cegueira, né? Isso te chamou a atenção, né? O fato de eles terem destacado esse numeral, né? Esse artigo definido de não ser uma visão do... O que te chamou a atenção nesse ponto? Exatamente, né? Isso é notório, né? O entre parênteses, né? No nome, que não tem um artigo,
Isso já denota o quê? Que é uma adaptação, Uma adaptação, né? Como você acabou de exatamente. dizer. Que essa parte também trágica, tão dramática, também teve que ser suprimida. Suprimida, né? E também acho que, evidentemente, a gente tem a humildade de dizer que essa é a nossa visão do ensaio sobre a cegueira, essa grande obra do Saramago, que a gente não tem a pretensão de reter todo o conteúdo da obra. Acho que outras pessoas poderiam fazer obras completamente diferentes desse romance, né? Então é a nossa visão do ensaio sobre a cegueira. Então mas é bem fiel, assim, mesmo tendo que suprimir. Sim. Eu acho que a gente foi bastante fiel. Como eu iria assistir a peça, então 3 dias antes eu reli o livro. Então eu fui comparando na medida do possível e é bem fiel, desde o início. O motorista de cara que fica cego de repente, toda a sequência é levado para casa, aí vem o cara que dá carona para ele, depois rouba o carro e depois também, ironicamente, é o que fica cego. A questão do médico, né, que é o que atende, depois o oftalmologista também fica cego. Então a adaptação ela é bem fiel mesmo. Bem fiel. Tem mesmo quem não leu a obra, eu acho que consegue. Agora, Paulo, você chamou a atenção para mim também antes da conversa, antes da gente começar a gravar essa conversa, a gente estava conversando, obviamente se preparando para essa entrevista, sobre o fato de que o Saramago foi provocado por um amigo a fazer uma adaptação teatral. Qual foi a resposta dele no Cadernos do Lanzarote? Que ele fala sobre isso é uma coisa curiosa também, né? Que ele, num desses cadernos, ele conta que um arquiteto chamado João Campos mandou uma carta para ele, né, elogiando, porque ficou impressionado com o elogio, com o ensaio sobre a cegueira, e falou assim: você podia adaptar para o teatro, e você, inclusive você, que é um grande dramaturgo, você também, você fazer esse roteiro, comandar essa adaptação. Aí ele, na resposta na carta, ele fala: não quero de forma nenhuma voltar a esse horrores, né? A esse cenário de horrores. Já me foi muito doloroso criar. Então, eu não quero voltar a isso. Alguém que tente, que tenha a ousadia de tentar essa adaptação. E aí vocês fizeram isso, né? Ele acompanhou também, houve uma montagem em Portugal com o grupo O Bando, foi direção do João Brites. E o Saramago... Eles fizeram depois um documentário, eu até comprei esse documentário em Lisboa, e ele acompanhou o processo. E ele gostou, ficou satisfeito. Eu tenho, assim, alguns amigos têm falado com a gente, assim, que o Afonso Borges, né, que é muito próximo, foi muito próximo ao Saramago e a Pilar, e que falou que o Saramago ficaria muito feliz. Eu acredito que ele ficaria muito feliz com a nossa adaptação, sim. Não obstante essas mudanças que a gente sempre é obrigado a fazer, né? Porque é isso, já passar para a forma do teatro é uma mudança que você precisa operar na natureza mesmo da forma original do romance, né? E tem uma decisão do Rodrigo Portela, que a gente leu no programa do espetáculo, ou em entrevistas. Ele fala que no espetáculo os atores têm que assumir as posições de narradores e intérpretes. Isso. Ou seja, eles descrevem e representam as ações do seu personagem, muitas vezes simultaneamente. Né? Exatamente. Como é que surgiu essa ideia? E eu imagino que ela tem um extremo grau de dificuldade para realizá-la, né? Porque você tem que levar o público a uma suspensão da realidade em 2 níveis. Né? Então ele, ao mesmo tempo, ele está ouvindo a narração, digamos, do livro, e ao mesmo tempo vendo vocês já atuando, já o desempenho cênico para aquela cena. Isso aí, para vocês terem uma ideia, nós estamos com esse abacaxi até hoje. Cada apresentação, cada encontro com a obra e com o público, a partir da obra, é um desafio para nós, né? Porque o Rodrigo falava muito disso, assim, quer dizer, tem os momentos em que você tem uma atuação dramática, que você aborda o personagem na primeira pessoa, eu sou o médico, né? Eu estou vivendo ali o médico. Tem um momento narrativo, que eu estou narrando aquilo que o médico está vivendo, e tem um terceiro momento que seria de um ator formulador, um ator que está formulando não só a ação do médico, mas a situação do médico dentro disso. Então, e a gente está o tempo inteiro circulando entre esses 3 lugares, né? Então, isso dá uma dinâmica de interpretação
muito interessante. Mas exige um nível muito de concentração extremo. De você estar percebendo isso e de você estar conduzindo isso na medida certa, né? Porque tem que encontrar essa medida. Quando você fala do abacaxi que ainda não está totalmente descascado, onde é que ainda pode estar emperrando? E, obviamente, a vantagem do teatro é essa, que ele pode ser refeito todo dia, pode ser aprimorado, né? Qual é a maior dificuldade, então, que vocês ainda sentem? Às vezes, por exemplo, o Rodrigo aponta que a interpretação ainda está muito colada ao dramático, né? A primeira pessoa, de viver o personagem, que tem que distanciar um pouco. Recentemente mesmo ele me falou muito sobre a cena, que é uma cena também muito forte, né? Da evacuação do médico, né? Quer dizer, que o médico ali se coloca dentro do limite da animalidade, né? Que ele termina o texto falando há muitas maneiras de se tornar um animal. Essa é a primeira delas, né? Que é você não conseguir se limpar, né? E ali ele me pede que construa uma interpretação que é muito do ator formulador, um ator distanciado do personagem, né? E que às vezes eu não consigo fazer isso, assim, ou salto muito para um lado mais dramático, mais do personagem, do ator fazendo o personagem na primeira pessoa. Mas é isso, é um desafio muito grande. Eu acho que para nós essa montagem ela é profundamente desafiadora, o que faz dela também, o que dá a ela um valor muito especial para a gente enquanto artista. Paulo? Aí, juntando as duas questões, o que o Saramago acharia sobre essa coisa dos personagens, da performance, tem um outro trecho dos Cadernos de Lanzarote, em que o Saramago diz: amigos e conhecidos não pararam de me perguntar pelos meus cegos. Chegou a altura de eles, os personagens, responderem por si mesmos. Levei demasiado tempo a perceber que os meus cegos podiam passar sem nome, mas não podiam viver sem humanidade. Uhum. Ele responde a essa questão. Uhum. Então, assim, nesse sentido, como que os atores, né, eles incorporaram, como é que foi esse processo de adaptação do ponto de vista dos atores? Essa questão da humanização, porque é uma história terrivelmente dramática e até trágica, né? Uhum. Como é que é essa humanização? Eles incorporaram isso? Como é que foi esse processo deles? Você sentiu, assim, dos atores, assim, se transformar naqueles personagens? A gente foi tentando assim, entender a humanidade que cada um daqueles personagens ali tem, né? As contradições, os desvios, né? Porque as nossas contradições é que nos dão a humanidade, né? Por exemplo, num determinado momento a gente se deparou muito como fazer com que a mulher do médico, né? Que a gente transformou o nome da personagem para Mulher que Vê, né? Ela às vezes soava como um personagem assim muito liso, no sentido de que ela não trazia muitas contradições, ela era muito boa. Ela não tinha muitas nuances, mas através da história ela vai tendo uma transformação. Ela vai tendo uma transformação. Um momento de que ela reage. Ela acaba matando. E dá uma solução, né? Um grave problema. Dá uma solução trágica e profundamente, de uma crueldade profunda, né? Ela relatando. É um dos pontos fortes da peça, né? É um momento muito forte. Que eu pude observar, os três picos dramáticos, né? Que a questão dos estupros, quando ele sai, há aquela pausa impressionante, né? E todo mundo esperando a volta das mulheres. Depois, quando elas se lavam, e depois quando ela vai matar aquela coisa. Ela vai matar o chefe dos milicianos. É nesse sentido que eu falei, os personagens incorporais deve ter sido muito forte, né? Esse processo de adaptação. Porque eu vou complementar isso que o Paulo me chamou a atenção, porque não é só a questão da cegueira, mas a questão do silêncio, né? A peça trabalha muito com a questão do silêncio. Ela começa, digamos, mais ruidosa, né? Isso. E ela vai diminuindo a frequência até que dá uma angústia, né? Há esse silêncio que é um dos silêncios mais perturbadores que eu já experimentei como espectador. Porque a gente fica só na imaginação do que acontece. Perdão a nós espectadores que não viram a peça ainda, mas isso também está no livro, mas é uma solução cênica. Não é isso que vai invalidar que as pessoas assistam ao espetáculo. Pelo contrário. A gente nem vai dar muitos spoilers, mas só para dizer que também é muito simbólico essa divisão de mulheres e homens, né? De como as mulheres... Isso é outra leitura que pode ser feita, né, sobre o texto. Mas me chamou muita atenção, e isso me traz, Paulo,
queria dividir com o Eduardo, que essa questão da experiência de parte do público, que é uma experiência muito imersiva. Eles escolhem antes, né, eles decidem participar voluntariamente. Na própria compra do ingresso já tem uma separação, né? Se você quer fazer comprar o ingresso da experiência. Isso, pois Vocês mas tiveram esse retorno desse pessoal? As pessoas estão gostando muito, assim, estão achando que é uma experiência muito interessante, muito válida, né? Me deu a impressão, Eduardo, sem querer, de novo voltando ao livro, é que é como se a gente estivesse levando o leitor para dentro do livro, né? Exatamente. Então, e me chama a atenção também que, assim, nessa frase que virou um lema até da peça, que é do livro, se podes olhar, ver, se podes ver, repara. O que você reparou na reação do espectador que está indo ao palco e ficando com vocês no palco, fica em cena praticamente um terço do espetáculo e fica ali com vocês? O que você tem reparado das reações desse espectador e como é que se estabelece um jogo cênico com um desconhecido? Eu sinto o retorno que eu tive do público, né, que participou, é que às vezes é uma absoluta mergulho numa experiência absolutamente sensorial, né? Então, muitas vezes a pessoa perde um pouco o fio do discurso, da palavra racional e entra numa experiência de cunho essencialmente sensorial, né? Mas o retorno que a gente tem tido é exatamente que as pessoas sentem isso como uma experiência extremamente valiosa, né? Porque quando você elimina o sentido da visão, você evidentemente começa a valorizar os outros sentidos, né? O tato, a escuta, né? E essa experiência sensorial é uma experiência realmente muito interessante. E eu acho que a gente aborda aí, através do ensaio sobre a cegueira, do Saramago, uma espécie de um antídoto um pouco da nossa era, né? Dessa era pós-moderna, assim, de que a gente está absolutamente inflacionado pela imagem, tudo é imagem, e não para de ver imagem, é a tela do celular nos escravizando permanentemente, né? Essa coisa as pessoas não conseguem se concentrar num texto de 2 páginas, são incapazes de ler essa coisa dessa linguagem do TikTok, né? É tudo instantâneo, né? E no espetáculo nós estamos falando de 2 horas e 20 minutos, praticamente sem intervalos, né? O intervalo é dentro de cena, né? O intervalo o espectador não uma sai, cena. Exatamente. O intervalo dura 2 minutos, né? A gente faz de uma maneira muito precisa um intervalo para ele virou de fato uma cena, né? E eu acho que tem esse aspecto do silêncio também. A gente está vivendo uma época de um barulho assim ensurdecedor, as pessoas falam. É uma espécie de uma cegueira o que a gente está vivendo. E essa espera gera uma ansiedade, né? Ansiedade. 2 minutos parece que foi mais, né? Porque as pessoas não aguentam esperar. E aí fica esse convite acho que o teatro é um pouco esse lugar também do antídoto dessa nossa época, né? Dessa inflação de imagens e a inflação de informação, né? As pessoas têm acesso a tanta informação, mas elas de fato não se informam, né? Não aproveitam como deveria, muita coisa supérflua, né? Eu acho que está aí o cerne da distopia apresentada pelo Saramago, né? E que, de certa maneira, reatualiza o romance, né? A gente está caminhando para a reta final da nossa conversa, mas eu queria destacar um aspecto do grupo de personagens que fica literalmente agrupado, né, no momento do espetáculo, no final do espetáculo, mas eu queria fazer uma associação com a própria existência do galpão, que também nasce de que podemos fazer a seguinte comparação. A sobrevivência dos personagens do Saramago só se dá com a instauração de um pacto coletivo. Exatamente. Esse pacto é também que garante a sobrevivência do galpão? Como é que esse pacto é renovado a cada montagem? Com certeza. Até eu tratei disso no texto.
falando um pouco dessa coisa assim, acho que a nossa... O texto do Eduardo, para quem não sabe, vai estar na edição impressa e também está disponível no nosso site, no am.com.br, no qual esse texto ele conta um pouco mais sobre o processo de criação e dessa leitura que eles fizeram do Saramago. Que esse para nós era o próprio Rodrigo, quando ele veio, ele falou, olha, eu só poderia fazer um espetáculo dessa natureza com um coletivo, um coletivo que se diz um trabalho de grupo, como o Galpão. Seria impossível fazer esse tipo de trabalho com um elenco, né, com as pessoas, né, mas eu precisaria desse senso de coletivo. E para nós, assim, eu acho que isso nos hermana demais com a obra do Saramago, com a figura do Saramago e com a mensagem que está muito presente no romance, né? Eu acho que aquele núcleo de pessoas ali, o médico, a mulher do médico, a mulher dos óculos escuros, o primeiro cego, a mulher do primeiro cego, quer dizer, o homem do tapa-olho, quer dizer, eles acabam formando um grupo que depois vão até viver juntos na casa do médico e da mulher, né? Nessa parte que eles voltam para a cidade, eles só sobrevivem porque eles se conseguem colocar um ideal coletivo acima dessa loucura, dessa animalização produzida pela cegueira, por aquela necessidade de uma sobrevivência extrema, né, que aquele grupo confinado no manicômio tá vivendo, né? E é esse senso de coletividade que faz com que eles possam sobreviver. E ali eu acho que está a grande mensagem da obra do Saramago, né? E que tem muito a ver com, né, como eu falei no começo, assim, com toda essa herança, que eu acho que é o que está faltando muito no mundo de hoje, essa herança humanista, né? Um pouco universalista também do humanismo, de um homem do século XX como o Saramago, né? É que hoje estaria muito mais horrorizado, né? Com certeza, com certeza. Paulo, você acabou de reler um ensaio sobre a cegueira. Você já escreveu sobre o livro no Pensar, mas acabou de reler exatamente para a gente preparar esse especial com o Grupo Galpão. O que te chamou mais atenção nessa releitura? Olha, eu confirmaria o que o Eduardo acabou de dizer, né? Que de lá para cá nós pioramos muito. Eu acho que hoje... Você acha que o livro então ficou mais atual, infelizmente? Não, ficou mais atual, mas talvez se vivo fosse, o Saramago até carregasse mais na mão ainda, se fosse possível, porque de lá para cá piorou essa coisa da imagética, né? Essa questão, essa cegueira, esse mar de leite, como eles dizem, né? A cegueira branca. Ele não leva para a escuridão, né? Interessante isso. Em nenhum momento ele leva a cegueira para a escuridão. De forma nenhuma. É mar de leite, cegueira branca, né? Quer dizer, então houve um agravamento. Então, relendo a obra hoje, eu acho que assim, o Saramago viveria um drama muito, muito maior, como você acabou de dizer, né? Que a situação piorou, essa coisa da rede social, esse excesso de informação, de imagem, mas a hora que você vai filtrar, não sobra nada, né? E inclusive na questão da leitura de lá para cá, piorou. Hoje a dificuldade que as pessoas têm de interpretação de texto, né? Você falou assim, você falou 2 páginas, eu diria até menos. Hoje, assim, eu acho um parágrafo, 2 parágrafos, as pessoas já não têm paciência. E quando tem, às vezes não consegue entender o que está lendo, né? Então eu acho que eu sou leitor há muitos anos, há décadas, né? E eu tenho percebido isso, né? Então não é só a questão do acesso, né? Fala-se muito, o livro está caro, né? As pessoas acessibilidade. Não, mas a questão, às vezes, mesmo com o livro em mãos, às vezes com o livro doado, o livro da biblioteca, que não teve nenhum valor, você não teve que pagar nada para adquirir, tem essa barreira ainda, né? Então, eu acho que há um agravamento. E onde vai dar isso? A gente está indo, então, agora sim, para a nossa reta final da nossa conversa, e eu vou pedir licença ao espectador, que agora sim a gente vai dar um grande spoiler. Então, se você não quiser saber como foi criada uma das soluções mais engenhosas que eu já vi no teatro recentemente, você pula isso aqui e guarda para assistir depois do espetáculo. Então, agora sim eu posso falar, você que já deu pausa aí, não assistiu esse final, eu acho que é uma das soluções mais felizes do espetáculo o fato de ele terminar literalmente, aqui vamos usar o literalmente, na rua. É uma grande surpresa para o espectador e ao mesmo tempo é uma grande conexão com a origem do Galpão. Né? E é na rua do Galpão, quando o espetáculo aqui, pelo menos em BH, em Minas Gerais, ele vai para a rua do Galpão, ele vai para frente do Galpão Cine Horto, e é lá que esse espetáculo termina ou começa, né? Ou recomeça, né? Com todos enxergando a realidade,
que nos cerca. Virou apoteótico, eu achei apoteótico. Exatamente. Né? Então, e é um convite que se faz, e eu queria saber como é que surge essa solução, como é que vocês a adotaram, veio do Rodrigo, veio de vocês, e se você concorda de que ela estabelece então uma conexão com a própria existência do galpão. Com certeza, concordo plenamente e posso dizer, afirmar isso, porque a ideia foi minha. eu sugeri ao Rodrigo, falei, Rodrigo, grande ideia. Acho que a gente podia ir para a rua, porque exatamente também assim, a essa tradição do galpão, né? O galpão é muito conhecido pelo trabalho de rua, nasceu na rua, deve muito à rua, e eu acho que simbolicamente é isso, assim. Eu acho que é também, assim como a gente precisa dizer às pessoas que é preciso estabelecer essa possibilidade do silêncio, a possibilidade da leitura de um outro lugar, né, de atenção das pessoas, é preciso também que a gente volte para o espaço público. Né? O espaço público está muito, tá muito destruído no Brasil. Eu estou vendo assim, ali um entorno, quer dizer, uma cidade como Belo Horizonte, todas as grandes cidades do Brasil, degradado, muita gente morando na rua, fazendo as necessidades, as ruas estão muito sujas. E eu acho que a gente precisa reconquistar o espaço público. Essa é uma questão política fundamental para todos nós. Mas então veio de você essa ideia de encerrar, de levar o espetáculo para a rua e levar o público para a rua também. Eu tentei falar, conversei muito com o Rodrigo sobre isso, que eu acho que é também profundamente fiel à ideia do romance, que já que a gente não entrou na terceira fase do romance, que é a volta desses personagens para a rua, para a cidade destruída, né? O fato da gente ir para a rua dá um sentido também, acho que um pouco de esperança para as pessoas. Mas ao mesmo tempo também você deixa o futuro daqueles personagens em aberto. Eles estão na rua e lá estão sujeitos a qualquer tipo de interferência. Exatamente. Né? Então, assim, traz um pouco de esperança, claro, por causa até da música e do tom, como o Paulo destacou, apoteótico, mas ao mesmo tempo tudo está indefinido, né? Tudo está indefinido. E fica uma representação da terceira parte do livro, que acaba não sendo contemplada na adaptação de vocês, né? Exatamente. E ao mesmo tempo esse reencontro com a própria história do galpão, né? Especialmente aqui em Belo Horizonte, fazer isso na frente do Cine Horto, né? Tem um significado muito importante. Né? Com certeza, eu acho que tem um significado sim, e deixa exatamente isso que você falou, a obra em aberto, né? Cabe a nós o futuro da humanidade, né? Eu acho que a gente está vivendo agora um impasse, né? Nós chegamos de fato assim num momento em que a própria Terra, né, está ameaçada, né? Essa questão da nossa sobrevivência enquanto espécie está colocada aí como um dilema para a humanidade. Então, e aí as pessoas negando todo esse tipo de coisa, as mudanças climáticas, é uma coisa tão óbvia, é o não querer ver, né? O negacionismo é outra forma de cegueira. É a ceguera, não quer ver. Não é possível que as pessoas não estão vendo que o clima mudou. E aí eu volto às palavras do Saramago. Ele fala, penso que não cegamos, no final do livro. Penso que não cegamos, penso que estamos cegos. Estamos cegos, né? Nós já éramos cegos antes, né? Ele fala isso, inclusive na nossa adaptação é o meu personagem que fala. Foi preciso cegar para descobrir isso, mas todos nós já éramos assim antes, cegos, desde muito antes. Bom, a gente sabe que o Galpão sempre trabalhou com a parte do improviso, então a gente também vai pedir um improviso aqui ao vivo para o Eduardo. Eu vou pedir para o Eduardo pegar o livro, selecionar uma parte, ou aleatoriamente, uma parte que ele gosta. Para quem não sabe, o Eduardo faz no livro, na peça, ele faz o médico, né, um dos primeiros a ficar cego. Ele interpreta um dos papéis principais. Enquanto isso, Paulo, eu queria que você comentasse o seguinte: a gente vai estar agora, são 15 anos de morte de José Saramago. Você não só já escreveu sobre esse livro, Ensaio sobre a Cegueira, mas sobre outros livros dele também. José Saramago é o único escritor em língua portuguesa a receber o Nobel de Literatura. 98. A que você atribui essa distinção e como é que Saramago via os escritores brasileiros, que foi algo que você destacou também recentemente, que está muito presente nos cadernos de Lanzarote. Nós, Brasil, não temos, mas a língua portuguesa tem um Nobel com o Saramago. Como é que era a relação dele com os escritores brasileiros? Eu acho que a distinção com o prêmio é pela qualidade da obra dele mesmo, né? O Eduardo falou, o Ensaio sobre a Cegueira, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é a obra
por incrível que pareça, essa não é a obra mais polêmica, é o Evangelho segundo Jesus Cristo, por razões óbvias, né? Que ele mexeu com os católicos, mexeu com a fé. Essa trilogia, entre aspas, né? Que tem tipo uma espécie de sequência de ensaios sobre a lucidez, A Caverna. Então, eu acho que o prêmio demoraram demais a chegar, muitos outros autores de língua portuguesa, brasileiros merecem, mas ele, eu acho, no caso do prêmio do Saramago, é uma questão humanista mesmo, né? E a relação dele com os brasileiros? Que essa coisa do dedo na ferida, de mostrar esse dramalhão, essa perdição que está a humanidade. Quanto aos brasileiros, o que tem que destacar nos cadernos de Lanzarote, principalmente o autor mais citado, tem o João Cabral de Melo Neto, que inclusive cotado para o grande poeta, o Nobel, que tinha até tem esse comentário no livro também, uma hora que fica par e passo ali entre o João Cabral e o Jorge Amado e o Saramago, que o João Cabral é muito destacado. Mas o mais lembrado, que era amigo pessoal do Saramago, é o Jorge Amado, né? Então, tem um trecho do livro aí que ele fala que Jorge Amado é a voz do Brasil, é a alegria, né? É o exemplo que é o brasileiro, do que é essa representatividade do brasileiro, de raça, de tudo. Então, ele faz uma verdadeira ode, uma exaltação ao Jorge Amado, que é o principal autor destacado, que eu observei. Assim, os mais citados é o João Cabral e principalmente o Jorge Amado. Excelente. A gente convida então vocês a ler novamente, ou reler, José Saramago nos cadernos de Lanzarote. Ler Ensaio sobre a Cegueira, quem não viu, é uma experiência única, né? Para reler também. E, claro, convido vocês para assistir ao espetáculo Um Ensaio sobre a Cegueira com o Grupo Galpão, que certamente, depois da temporada de Belo Horizonte, vai seguir pelo Brasil, né? Eu imagino que é um espetáculo que vai ter uma vida longa, né? Com certeza. Como todos os espetáculos do Galpão, ele entra num repertório e a gente já vai fazer uma temporada. A nossa temporada fica aqui até dia 1º de junho. Portanto, mais 2 semanas. Em agosto a gente vai fazer uma temporada de 3 semanas no Rio de Janeiro. E em outubro uma temporada também em São Paulo. Então, e vamos a Porto Alegre também, é certo, essas cidades por enquanto, mas aí o Galpão começa a circular e o espetáculo entra no repertório e a gente espera poder levar. Eu tenho muita confiança de que a gente vai conseguir ir a Portugal com esse espetáculo e apresentar à Europa também esse espetáculo, porque acho que ele é um espetáculo que realmente vale a pena. Assim, eu gostaria muito de ter esse retorno dos portugueses, assim. Os portugueses, tem horas, eles se implicam um pouco com o Saramago, né? Principalmente por conta de que o Saramago depois foi para a Espanha, aquela coisa, mas é um autor extraordinário mesmo, que eu gostaria muito de ter esse retorno. E um autor extremamente português também, né? Eu acho que ele tem um humor, um jeito de ver o mundo que me lembra muito os portugueses. Assim. Ele fazia questão sempre de prezar pela língua, né? Pelo idioma, de manter, fica claro. Valorizava muito essa questão da língua, né? Implicava muito no Brasil com certos termos, que ele achava que distorcia da exatamente. E exigiu que no Brasil fosse lançado em português de Portugal. Sem adaptação. Né? Sem adaptação, essa coisa da normatização da língua, que foi uma coisa que privilegiou muito o brasileiro, né? O português brasileiro. Os portugueses, às vezes, eles reclamam um pouco disso, né? Bom, então, para a gente encerrar, a gente convida vocês novamente para ler e ver no nosso site em.com.br a íntegra da transcrição dessa entrevista com o Eduardo Moreira, um dos fundadores do Grupo Galpão, na edição impressa do Estado de Minas. E sempre, todo sábado, você pode atualizar no nosso site, que a gente vai ter conteúdo novo do Pensar, com a discussão de ideias, de livros, resenhas e outras discussões da atualidade no nosso espaço semanal de ideias, livros e discussões no Estado de Minas. Para encerrar, então, a gente vai voltar ao começo, como nós iniciamos este podcast com a leitura do Eduardo Moreira para um trecho do livro, não da peça, não da marcação da cênica, e sim do livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Eu peguei aqui ao acaso, é exatamente o momento em que eles deixam o manicômio, né? E disse a um cego: estás livre. Abre-se-lhe a porta que o separava do mundo. Vai, estás livre. Tornamos a dizer-lhe. E ele não vai. Ficou ali, parado, no meio da rua. Ele e os outros estão assustados, não sabem para onde ir.
é que não há comparação entre viver num labirinto racional, como é, por definição, um manicômio, e aventurar-se sem mão de guia nem trela de cão no labirinto dementado da cidade, onde a memória para nada servirá, pois apenas será capaz de mostrar a imagem dos lugares e não os caminhos para lá chegar. Essa coisa da liberdade também, né? O desafio da liberdade, que eu acho que é uma coisa que a obra do Saramago coloca de uma maneira radical e profunda, é realmente extraordinário. Com certeza. Com este convite, ou melhor, com essa incitação à liberdade, a gente encerra essa conversa com o Eduardo Moreira, com a participação do Paulo Nogueira. Eu sou Carlos Marcelo, a gente agradece a vocês por ter nos assistido, por ter nos enxergado, e a gente volta em breve com mais uma edição do podcast do Pensar. Até lá.